Paz do Senhor, queridos. Após um longo tempo em que eu não vinha trazer uma mensagem da parte do Senhor, compartilhar um testemunho, aprove a Deus que a partir de hoje é dia 19 de maio, eu possa retomar os vídeos, as ministrações, de acordo com o que o Espírito Santo de Deus for colocando ao meu coração, for trazendo inspiração, de acordo com o que o Espírito Santo de Deus for trazendo revelações da palavra dele e eu possa compartilhar. E eu quero hoje iniciar a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês, dizendo que se Deus te fez uma promessa, acredita. Porque se a promessa foi feita por Deus e não por homens, ela vai se cumprir. Diz a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 14, verso 10, diz assim, Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como o Senhor me prometeu. E hoje eu quero contar para você, não com detalhes, mas de acordo com aquilo que Deus permitir eu falar, que esta palavra, essa transcrição é de uma fala de um homem por nome Caleb. Está lá no Antigo Testamento. Mas eu quero te dizer hoje que Jesus, ele foi o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. E ele continuará sendo eternamente. O nosso Deus, o Alfa, o Ômega, o início, o fim, ele continua sendo o mesmo. E o que Deus fez com o povo de Israel quando tirou eles cativos do Egito, ele permanece fazendo até os dias de hoje. Ele permanece. E eu vou te provar, não só pela palavra, mas eu quero poder exemplificar pelo que Deus fez na minha vida e na minha família, que ele continua sendo Deus. E que quando ele quer, ele faz. Caleb foi um dos homens que era escravo no Egito, na época de Faraó. E que Caleb foi um dos homens que viveu debaixo de uma autoridade de Moisés. Moisés, aquele homem a qual o próprio Deus levantou e chamou para libertar o povo de Israel do Egito. E Caleb estava no meio desse povo. E numa dada situação, quando o povo de Israel, sob a liderança de Moisés,
já haviam saído do Egito. Deus fez uma promessa para o povo, através da boca de Moisés, dizendo que entregaria Canaã para o povo. Canaã era uma terra que emanava leite e mel. Perdoa, irmãos, meu olho tá ruim e eu já vou contextualizar isso para os irmãos. Minha voz tá ruim ainda. E Caleb participou de uma missão enquanto Moisés era vivo. Caleb foi junto com mais 11 homens. Entre esses homens, um homem por nome Josué. Josué, auxiliar de Moisés. E Caleb participou de uma expedição para espiar, para visitar e trazer informações para Moisés de como era esse território a qual Deus tinha prometido para eles. E na ocasião, Caleb e Josué foram 2 homens que, ao voltarem da expedição, tiveram uma visão diferenciada do restante dos demais. Eles eram no total 12 espias. 10 voltaram dizendo: olha, a terra é boa, viu? Terra é boa. Se Deus falou que a terra manava leite e mel, é lá mesmo. Só que tem um problema. Esses 10 falaram: essa terra aí não dá para conquistar, ela é difícil. O exército deles é forte. Nós somos tão pequenos, do tamanho de um gafanhoto, perto do exército deles, das torres fortificadas, não dá para nós. 10 voltaram assim, já derrotados, pessimistas. Mais 2. Um por nome Josué e outro por nome Caleb. Esses 2 voltaram dizendo: é verdade. Lá o exército, ó, cidade fortificada. O povo lá é bom de guerra. Mas a terra emana leite e mel, como Deus falou. Mas se Deus for com a gente é a maioria. Se Deus for conosco, a gente vence a batalha. E foi assim que Josué e Caleb voltaram dessa expedição. E aí, no desenrolar de muitas histórias, chegou o tempo em que Moisés não estava mais. E quem então substituiu a liderança do povo no lugar de Moisés foi um desses espias que foram, Josué, que naquela época era auxiliar de Moisés, e então o próprio Deus levantou Josué para assumir o cargo de liderança. E Deus determinou, num determinado espaço de tempo, que Josué deveria então organizar o povo, distribuir as terras e fazer com que eles fossem avante e dominassem o lugar a qual Deus prometeu. E quando Josué então passou a dividir estas terras, Caleb, que já havia estado na expedição, conhecia o local, Caleb então disse aqueles versos que eu li no início: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E eu já quero começar dizendo para você: o espírito da morte pode querer te rondar, como ele me rondou muitas vezes nesses últimos anos. O inimigo pode tentar te destruir, como o inimigo tentou furiosamente contra a minha vida e contra a minha casa durante esses últimos tempos. Mas assim como Caleb disse, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. O Senhor manteve Caleb vivo. O Senhor manteve a minha casa vivos, como ele prometeu, para que nós pudéssemos herdar a terra a qual Deus havia nos prometido. E aqui Caleb fala algo, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés. Aqui
O Senhor já vem falando para nós sobre promessas que passam pela prova do tempo, promessas que são forjadas no tempo, promessas que não acontecem do dia para a noite. Não é hoje o Senhor falou e amanhã está acontecendo, não. São situações que às vezes demoram mais do que nós gostaríamos. São situações às vezes que passam por um tempo que às vezes nos faz quase desistir ou descrer de que Deus vai fazer, porque passou pelo tempo. Porque aqui, ó, ainda Caleb diz assim, ó, foi há 45 anos atrás que Deus disse isso, através de Moisés, quando a gente estava no deserto. Sabe quando Deus fez a promessa para eles? Quando eles estavam no deserto, quando eles estavam num período difícil, quando eles estavam num período em que tudo dizia não. E quando Deus me fez uma promessa de que me levaria para um lugar, para uma terra, que Deus faria a mim e meu esposo, que nós íamos por um tempo andar como Abraão, iríamos chegar na terra que Deus tinha para nós. Quando Deus nos fez esta promessa, nós estávamos num tempo de deserto árido e seco. Nós estávamos num tempo de crise, nós estávamos num tempo de recessão, nós estávamos num tempo de perda, nós estávamos num tempo de humilhação, nós estávamos num tempo em que todos floresciam, os ímpios cresciam, a humilhação era grande e Deus dizia para nós que ia nos levar para uma terra, num lugar em que nós não conhecíamos ainda, mas nós ouvíamos, críamos, mas não conseguíamos enxergar. E aí Caleb diz assim, ó, por isso aqui estou hoje com 85 anos de idade. E hoje eu posso dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Por isso hoje, eu e a minha casa estamos aqui, com o passar de muitos anos de uma promessa feita. De muitos anos de uma promessa feita, mas nós estamos aqui. E aqui a palavra do Senhor ainda diz, que Caleb dizia assim, ó, dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Quando o Senhor me falava de uma terra, eu não conseguia imaginar a terra, nem entender onde seria, nem como Deus faria. Talvez até hoje eu não saiba bem dizer como foi que Deus fez, mas uma coisa eu sei, Deus fez, porque eu estou hoje, assim como Caleb, morando numa região montanhosa. Eu estou hoje de posse da terra que o Senhor me prometeu numa região montanhosa. Literalmente numa região montanhosa. Só que Caleb diz assim, ó, os Enaquins vivem nessas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá. Sabe o que isso mostra? Que Caleb aqui num verso já vem aqui explanar para nós que conquistar a terra Deus dá, só que nós conquistamos. Nós tomamos posse da terra. E sabe o que Caleb por essas palavras diz? A terra é exatamente como Deus te prometeu. A terra tem tudo aquilo que Deus te prometeu. Você vai viver na terra tudo aquilo que Deus te prometeu, mas não vai ser fácil, não vai ser simples. E eu estou aqui hoje para dizer para você, não foi fácil, não foi simples. Tiveram dias, tiveram momentos em que eu entreguei nas mãos de Deus e falei, eu abro mão até mesmo daquilo que o Senhor tem para mim, se não for mais para ser. Porque chegou um tempo que a terra estava quase nas nossas mãos, mas foi tão difícil que eu falei, Senhor, se o Senhor mudou de ideia, porque Deus muda de ideia, a Bíblia diz em Jeremias, e o Senhor mudou de ideia. E eu disse para Deus, se o Senhor mudou de ideia, eu aceito que o Senhor mudou de ideia, mas então fala comigo e me tira desta situação. Porque não foi fácil, foram muitos gigantes, foi muita luta, foi muito choro, foi muito propósito, foi muita perseverança, foi muito aconselhamento, foi muita oração, foi muito jejum, foi muita perseverança, foi muito. E eu imagino que com Caleb foi ainda mais difícil, mas Caleb aqui já disse para nós, lá tem Enaquim, sabe quem são Enaquins? Homens enormes, fortes.
quase que nem são humanos, de tão grandes e fortes que eles são, mas se o Senhor estiver comigo, foi o que aqui Caleb falou, eu vou e vou conquistar. E eu posso dizer hoje para você, se for uma promessa do Senhor na sua vida, se realmente for a terra que Deus tem para você, pode ter Enaquim, pode ser difícil, pode se levantar gigante, pode o vento se levantar, pode o mar soprar ao contrário, mas se Deus estiver com você, você chega na terra. Você toma posse da terra, você entra na terra, você vai viver a promessa que Deus fez na sua vida. Mesmo que tudo por um instante pareça que vai dar errado. E hoje eu quero dizer para você, aconteceu na minha vida. E se aconteceu na minha vida, eu não sou diferente, nem melhor, nem pior, nem maior e nem menor que você. Quem é maior é Deus. Quem estabelece tempos, momentos, é Deus. E se Deus tem algo para você, vai acontecer. Esse foi o louvor que me acompanhou por muitos anos. E eu quero compartilhar com você porque é o louvor que determina, que fala exatamente a trajetória. No dia da minha mudança, enquanto eu vinha pela estrada, seguindo o caminhão da mudança, para a terra que Deus me deu, eu ouvi esse louvor repetidamente várias vezes e eu só sabia chorar. E dizer Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Foi difícil. Ainda está sendo. Tem muito levante, muita luta, mas o Senhor tem sido conosco. E isso aqui, ó, garganta, nariz, ainda são sequelas de uma das setas, de umas das situações, de uma enfermidade que, olha, quase me parou por dias, mas o Senhor tem nos dado vitória mesmo diante de tudo. E ó, eu tô aqui, ó, do lado dessas caixas. Sabe por quê? Porque essas caixas aqui, ó, mostram. Pode não estar tudo ainda 100% no lugar. Pode não estar tudo 100% organizado. Mas essas caixas aqui, ó, representam a mudança de Deus. A mudança. A mudança. Ouve esse louvor. Esse louvor chama Improvável. A versão que eu coloquei aqui, quem canta é a Natália Braga. É uma das minhas versões favoritas. E por isso é ela que eu vou colocar. Um cenário definido. Ó, parecia. Que o inimigo parecia um cenário. Era o vencedor. Parecia que o inimigo tinha vencido. Mas ó, outra vez ele trabalhou para o meu fim. e o inimigo trabalhou. E projetou um plano para tentar me destruir. Aleluia, Jesus. Ó. Mas o que o inimigo com não Deus contava, tem um mas. aconteceu em plena madrugada. Com Deus tem um mas. O rei se levantou e decidiu me honrar. Ó. E agora o final foi alterado. Quem era pra morrer será honrado, pois Deus não se esquece de ninguém. Tinha tudo pra dar errado, mas não deu. E mais uma vez a minha história ele inverteu. Deus frustrou de novo os planos do inimigo contra mim. Tinha tudo pra dar errado, mas o mal falhou. Porque a última palavra
sabe o que eu quero declarar sobre a sua vida? O que o inimigo não conta é que ele pode pelejar até um instante em que o nosso Senhor se levanta, coloca um ponto final, dá um basta, muda situações. E Deus faz um tudo novo no de repente de Deus. Então eu quero declarar sobre a sua vida o que Caleb declarou. Se o Senhor estiver com você, você os expulsará de lá.